Vamos tratar agora a transformada de Laplace. Então, nesse vídeo eu vou passar algumas observações e alguns resultados, parte deles já conhecidos, tá? E depois em vídeos posteriores eu vou fazer demonstrações e resolver algumas transformadas de Laplace para a gente entender melhor. O leque é um pouco mais amplo do que vocês viram em cálculo 4, tá? Eu vou ser mais abstrato aqui, tá? É justamente para a gente ter uma visão geral. Primeira ideia central é que a transformada de Fourier vai ser um subconjunto da transformada de Laplace. Ou seja, eu vou entender a transformada de Laplace como extensão natural da transformada de Fourier. Se eu considerar agora o domínio S de Laplace, ele é composto por uma parte real e uma parte imaginária, sendo sigma e ômega reais. Tá? O ômega aqui é a frequência em radianos por segundo da transformada de Fourier. Então, por isso, quando o sigma é zero, o S vira J-ômega, eu tenho a transformada de Fourier. Por isso que em alguns vídeos de transformada de Fourier, vocês observavam esse termo J-ômega e eu sempre reforçava. O valor que eu vou jogar para a função de transferência, por exemplo, é um valor real atribuído a ômega. O J aqui era apenas um artifício para ligar com Laplace. Bom, enquanto em transformada de Fourier nós lidávamos com autovalores ou projeções sobre vetores de duração infinita e mais j-ômega-t, gerando senos e cossenos, né? Lembrando que essa expressão é cosseno de ômega-t mais j seno de ômega-t. Tá? Então, dos meus produtos internos, eu obtinha qual a composição de senos e cossenos que formavam o meu sinal no tempo. Tá? Em Laplace, veja que ainda é exponencial complexo, só que é puramente imaginário o expoente. Né? Em Laplace, eu vou ganhar uma parte real, ou eu vou adicionar uma parte real que vai dar uma flexibilidade maior. Então, eu vou continuar fazendo uma projeção do meu sinal sobre esse espaço, sobre essa base de vetores, tá certo? Vetores de duração infinita, se eu considerar aqui o t infinito, o ômega variando também, tá certo? Para obter o sinal no tempo. Então eu ganho margem de manobra. Então a gente vai depois tratar melhor das relações entre Fourier e Laplace. Vou ainda fazer mais alguns comentários aqui. Né? Bom, como é que a gente obtém esses tais autovalores e autofunções? Basicamente, considerando uma função h de t que represente um sistema linear invariante no tempo e fazendo uma convolução desta função h de t com este sinal específico. Note a presença aqui do núcleo de Laplace ou kernel da transformada. Tá? Quando eu faço essa convolução, eu observo que a saída traz consigo o próprio sinal e junto com o sinal um fasor h de s. Tá? Então veja, eu estou expandindo a ideia de fasor, considerando agora não só ômega, mas sigma mais j-ômega, um número complexo. Então eu ganho um leque maior de possibilidades. Tá? Bom, nós podemos ver, tá? Se a gente lembrar de transformada generalizada, onde a gente multiplicava um sinal que não tinha transformada de Fourier, estritamente falando, por esse exponencial, calculávamos a transformada desse sinal composto e aplicávamos sigma tendendo a zero para vislumbrar a transformada de Laplace, transformada de Fourier generalizada. Por essa expressão, a gente pode considerar que a transformada de Laplace atua como se fosse uma transformada generalizada de Fourier. Tá? Claro que o sigma pode ser zero, mas pode ser qualquer outro valor em Laplace. Quando o sigma é zero, em certas circunstâncias, eu gosto de deixar isso bem claro, eu posso ter a transformada de Fourier de x de t a partir da transformada de Laplace deste sinal. Tá certo? Então a conversão é direta, desde que certas restrições sejam obedecidas. A gente vai ver isso mais à frente. Bom, a partir da definição da transformada de Fourier, eu posso construir a transformada de Laplace. Tá? Lembrando que aquele E na
sigma t é a minha margem de manobra. E na menos sigma t ou e na sigma t é a minha margem de manobra para essas expressões. Tá? Ambas são integrais impróprias, então eu preciso verificar se elas convergem para poder saber se o resultado faz sentido. A transformada inversa é um pouco mais esdrúxula. Por quê? Porque S agora é bidimensional. Então, x de S seria, se fosse plotado graficamente, um elemento quadridimensional. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Né? Eu ganho uma margem de manobra. Então, basicamente, em um sigma específico, eu faço uma varredura em frequência para saber o comportamento dessa função. Mudo o sigma, outro cálculo. Então, note, isso aqui é como se fosse uma operação variável, tá? Notando que eu estou aqui ds, tá? Então, isso é uma integral um pouco mais chata de calcular. Nós efetivamente não vamos usar essa expressão, porque o nosso x de s vai ser razão de polinômios. Então, quando o x de s é razão de polinômios, eu não faço essa conta. Eu uso o método das frações parciais, que nós vamos estudar mais a fundo aqui. Quando x de s não é uma razão de polinômios, aí eu tenho que abordar essa expressão, e aí os matemáticos vão nos ajudar. X de s é um rect, nós não vamos trabalhar com isso. X de s é um sinc, nós não vamos trabalhar com isso. X de s será uma razão de polinômios. Bom, essas integrais precisam ser avaliadas previamente quanto à sua convergência. Isso a gente faz por uma técnica chamada convergência absoluta. Opa. Basicamente, o que a gente tem aqui? Nós vamos verificar a convergência não desta função, mas de uma função mais restritiva. Por quê? Este integrando, ele é complexo e ele pode apresentar valores positivos e negativos. Então a avaliação aqui da área é mais trabalhosa. O que nós fazemos? Eu vou pegar aquele integrando e tirar o seu módulo e calcular a área desta nova função. Ou seja, enquanto lá eu podia ter positivos cancelando negativos, aqui os negativos não ajudam em nada. Eles viram valores positivos e eu tenho uma restrição maior à convergência nessa expressão do que nessa. Então, a lógica aqui é testar a convergência dessa expressão e se verificada a sua convergência, automaticamente eu sei que essa função aqui, esta função como um todo converge. Tá? Então a convergência é feita sobre uma, vamos dizer assim, uma expressão mais restritiva que, se verificada, ela garante a convergência das suas versões relaxadas. E por que a gente faz isso? Porque a gente vai ter um benefício que é o seguinte. Basicamente, eu posso considerar que módulo desse produto é igual ou um pouco menor do que o módulo desse produto. Tá? Mas, de qualquer forma, esta integral de menos infinito a mais infinito continua tendo que ser diferente tem que ser diferente de infinito. Pode ser um pouquinho maior do que esse resultado, mas não pode ser infinito. Tá? Aí nós observamos que esse termo pode ser escrito com e na menos sigma t módulo e na menos j ômega t, certo? E esse termo, ele é igual a 1, porque eu vou ter módulo de cosseno de ômega t menos j seno de ômega t. Isto aqui é igual a 1, como a gente já viu várias vezes. Então veja, esse termo na convergência não ajuda em nada. Quem pode ajudar na convergência? Porque veja, se a função x de t não ajudar na convergência, não diminuir para um desses limites, pode ser que este termo ajude na convergência. E como ele é parte
do x de S, eu posso construir um domínio de valores para os quais existe esse resultado. Pode ser que tenha alguns valores de sigma onde isso não existe, mas eu ganhei uma margem de manobra. Por quê? Em transformada de Fourier, onde eu tinha esse termo aqui presente, ele não ajudava em nada na convergência. Então, quando a gente for resolver alguns exercícios em alguns vídeos, que eu vou tratar mais a fundo da transformada de Laplace, a gente vai verificar que eu vou definir um domínio para o qual x de S existe. Tá? E essa existência é garantida pela chamada convergência absoluta. Certo? Última coisa. Se x de S tem duração finita, ou seja, se x de S é uma função compacta, por exemplo, um rect, a convergência é garantida, porque os limites passam de menos infinito a mais infinito para valores não infinitos. Tá? Por exemplo, se fosse rect, menos meio até mais meio. E isso converte, isso é um número real, porque a menos que o x de t seja uma função com um valor infinito nessa região, que não é o caso, eu garanto a convergência. Tá? Então, no caso do rect, no caso de funções de duração finita, a região de convergência, o domínio de x de S é todo o plano S. E falo plano porque S é uma variável complexa, tem parte par e parte ímpar. Então, a grosso modo, só para a gente finalizar aqui, S é algo assim. Então, aqui eu tenho, vou colocar aqui, parte real de S, parte imaginária de S. Tá? Então, eu vou definir nesse plano os valores que eu tenho o x de S. Tá certo? Isso se chama região de convergência.